Muito boa noite, minha gente. Muito bem-vindo, bem-vinda. Você que está chegando agora. Aqueles que vão assistir depois também. Vamos chegando nesse espaço que eu preparei hoje para compartilhar um pouco da minha jornada com vocês. Porque talvez a minha jornada traga tesouros importantes para a sua jornada de alguma forma. E eu quero começar compartilhando já algo que os pleiadianos trouxeram recentemente e que me tocou profundamente. E o que eles trouxeram é que o verdadeiro desejo do nosso coração é tecermos juntos uma nova realidade. Então é isso que a gente vai fazer aqui hoje, né? Quando eu abro o meu coração, trago a minha jornada, que de alguma forma tem ressonância com vocês que estão assistindo, o coração de vocês passa a ressoar, passa a vibrar, e as ondas do meu coração, a ressonância do meu coração com o coração de vocês também cria uma realidade, cria uma energia, e assim nós tecemos uma nova realidade a partir do coração. Então isso é um pouco do que a gente vai fazer aqui hoje. Então eu sou Lucas Gaspar, sou terapeuta, professor de frequências de brilho e vim aqui hoje compartilhar essa jornada. Como é se tornar um terapeuta de frequências de brilho? O que eu vivenciei, né? Os pontos mais importantes dessa jornada e que de alguma forma a minha jornada possa trazer um incentivo, trazer uma elucidação para você, trazer clareza para aquilo que você está vivenciando ou talvez o que você vai vivenciar daqui um mês, daqui um ano. Então, de também trazer alento, trazer apoio, né? E através desse compartilhamento a gente se apoiar de alguma forma. Então, quero começar falando um pouco da minha história pessoal, não quero focar muito nisso, mas, como disse, nas pérolas que fui vivenciando ao longo da minha história. Então eu quero começar falando que eu fui uma criança extremamente sensível, muito pouco compreendido pelas pessoas que me cercavam, embora meus pais eram extremamente amorosos e fizeram um ótimo trabalho me apoiando, me acolhendo, mas mesmo assim essa sensação de não ser compreendido, de ser diferente, sempre foi muito forte e talvez vocês aqui que estão assistindo também tenham essa história, tenham essa dor dentro de vocês, né? Eu demorei muito tempo para perceber isso. Na época não conseguia perceber, mas hoje quando eu olho percebo de como eu era diferente, como era difícil isso e de como as habilidades que eu tinha, a forma que eu tinha de estar nesse mundo era muito desafiador, inclusive para os meus pais. Então, a nossa própria família tinha sonhos compartilhados, tinha experiências, e muitas vezes na inocência da criança, quando eu compartilhava isso com outras pessoas, enfim, passei por situações de humilhação, de um monte de situações desconfortáveis, e isso fez parte da minha construção, fez parte da minha história. Eu vim para viver isso e também ir além disso. Então, entenda que a sua história pessoal, você programou isso. Tudo aquilo que aconteceu, você criou de alguma forma, porque isso criaria alguma forma de lapidação para quem você veio ser, para as experiências e para a missão que você veio cumprir aqui na Terra. Então, saiba que não houve nenhum erro de design, de jornada. Tudo que você viveu foi o que você programou. E justamente por isso você está aqui hoje assistindo essa live, porque você viveu todas essas experiências que foram te transformando, foram te moldando, e esse é um dos grandes ensinamentos pleiadianos. Você não é vítima de nada, você é o criador da sua realidade, e nós precisamos assumir o nosso lugar como criador. Então, sim, hoje eu consigo assumir a responsabilidade, mas isso não significa que foi fácil a minha infância, isso não muda o que foi. Mas eu vejo como uma força, como um momento onde eu pude trazer, hoje no trabalho que eu faço como terapeuta, como professor, entender a dor das pessoas, entender o que está acontecendo e poder sentir compaixão por eu mesmo ter passado por essas situações.
Então essa é uma das coisas mais essenciais de um terapeuta, de uma pessoa que trabalha com grupo. É a jornada pessoal dela, é isso que ela tem para oferecer muitas vezes. E esse é o tesouro de cada profissional tem uma. Então, tendo essa infância extremamente desajustado, onde eu não entendia a minha inserção e tudo era muito desafiador, onde eu não era compreendido, e ao mesmo tempo tendo um monte de experiências diferentes, quando eu compartilhava eu percebia como aquilo não era normal, eu achava que era normal, e não era. E de tanto ser podado, ser humilhado, ter sido motivo de chacota, eu fui aos poucos me fechando. Até chegar na adolescência, onde eu decidi que ia ser normal, ia tentar ser normal. Foi uma decisão. E foi uma ótima decisão, porque assim, de alguma forma eu pude ir para o mundo, experienciar outras coisas, viver outros aspectos da minha própria humanidade. Mas isso não durou muito tempo. Foi uma época muito difícil, muito conturbada. Em algum momento eu sofri um acidente de carro. E essa época eu tinha problema com bebida, enfim. Estava completamente perdido no mundo. Estava tentando fazer engenharia, vivendo uma série de questões pessoais mesmo, com a minha família, questões minhas. E nesse acidente de carro eu tive uma experiência de quase morte. Os ferimentos físicos não foram exatamente tão graves, embora o carro deu perca total, mas no momento da batida eu saí do corpo e eu tive uma experiência fora do corpo. E foi extremamente confuso entender aquilo, de tão afastado que eu estava dessas minhas habilidades, dessas minhas percepções. Então, depois daquilo eu percebi que mais nada funcionava. Aquela vida que eu estava tentando lidar, sendo normal, já não funcionava. E muito rapidamente as coisas começaram a se transformar nesse lugar mesmo de não estar funcionando. Eu percebia, mas eu não conhecia outra forma. Então fui sendo conduzido até um ponto onde eu comecei a vivenciar experiências extremamente impactantes de despertar, onde véus eram removidos da minha consciência e de repente eu sabia uma quantidade enorme de coisas que não sabia da onde, como. E comecei a perceber que aquilo eram habilidades, lembrar da minha missão e que eu tinha um propósito, eu tinha uma missão aqui. E isso acendeu uma chama enorme. Esse foi o nascimento do dragão. Um dragão que até hoje me conduz, que é esse fogo, essa força que me leva para cumprir o que eu vim cumprir aqui. A gente não está aqui a passeio, a gente tem uma missão. Você fez uma matriz divina para essa encarnação. E através do cumprimento dessa matriz divina, é que você chega à realização da sua missão, que não é uma coisa específica, mas são potenciais energéticos que você veio experienciar. Então, esse despertar foi extremamente desafiador e eu simplesmente comecei a ter muitas experiências, até um momento onde eu vivi uma experiência extremamente impactante, onde percebi 3 seres enormes e não sabia nem o que era aquilo. E comecei a buscar a partir disso, veio uma busca intensa. E eu descobri que uma mulher que morava no meu prédio, por acaso, ela trabalhava com os pleiadianos. Não era frequências de brilho, mas era um trabalho. E eu sabia que eu precisava fazer aquilo de qualquer jeito. Então fui até o consultório dela para receber uma sessão. E recebendo essa sessão, eu deitei na maca e comecei a sentir muitas coisas começaram a acontecer. E eu fui levado para um espaço onde tinha uma quantidade enorme de pleiadianos e eu fui recebido nesse lugar. Fui recebido dentro de uma enorme nave e eles tocavam tambor e eu pensei, mas o que é que extraterrestre tem a ver com tambor, tem a ver com energia xamânica, com índio, né? Dentro da minha ignorância da época, eu questionei e eu questiono muitas coisas até hoje. Então essa experiência foi extremamente impactante, porque eu senti que foi o meu primeiro contato onde eu realmente retornei a essa parte que era minha, havia celebração, havia alegria. Então tudo que nós fazemos dentro de frequências de brilho, que nós fazemos na nossa jornada, são portais para a gente retornar, para resgatar aspectos da nossa consciência. E esse é o nosso poder, é através disso que a gente vai cumprir a nossa missão,
realizar a nossa matriz divina aqui nessa vida. Então fiquei com aquele questionamento e descobri que, na verdade, o que a Christine Day, que é a fundadora de Frequências de Brilho, canalizadora, ela diz que os pleiadianos falam que foram eles quem semearam todos os conhecimentos xamânicos para os povos nativos, né, que se tornaram guardiões desse conhecimento. Então ali tudo começou a fazer sentido, porque eu sentia essas duas forças realmente muito fortes dentro de mim e sabia que isso era muito importante. Então, de alguma forma, isso se conectou muito bem. E continuei nessa busca frenética, porque aquilo trazia significado para mim, para minha vida. A sensação de que eu podia ser eu, ser quem eu era, e que estava alinhado com o meu caminho. Nessa época eu também estava muito perdido, tinha parado de fazer engenharia e estava fazendo cursinho para fazer medicina e comecei a ter muitas experiências, fiquei em dúvida porque encontrei, né, esses trabalhos energéticos que mexiam muito comigo. E um dia eu fui numa constelação e conheci uma mulher lá. E ela tinha acabado de fazer o nível 1 de frequência de brilho, curso básico, que são 14 dias, e no qual eu sou professor hoje. E ela comentou, ela não falou pra mim, mas a gente se conheceu e uns dias depois ela mandou uma mensagem falando que precisava falar comigo, que toda vez que ela ia fazer uma meditação, que nós fazemos dentro da iniciação, os pleiadianos pediam para apresentar para mim isso que ela estava fazendo. E ela relutou um pouco e acabou passando para mim. E eles falaram que frequências de brilho era a medicina do futuro. E eu estava buscando fazer medicina, encontrar um lugar que eu pudesse exercer de alguma forma esse atributo de cura mesmo. Então aquilo fez muito sentido para mim, mexeu muito comigo. E eu descobri que tinha um livro que tinha uma série de áudios de iniciação. Naquela época eu estava completamente quebrado financeiramente, não tinha recursos para fazer nada. E aí consegui os arquivos do livro e comecei a fazer inúmeras vezes no mesmo dia. E aquilo foi mexendo comigo. Eu escutava a Christine Day fazendo sons, canalizando o aspecto pleiadiano dela, e eu reconhecia aquela linguagem de luz. Isso foi mexendo, e quanto mais mexia, mais eu queria, mais eu fazia aquilo. E eu acho que esse foi um grande aprendizado da gente aprender a se abrir para as ferramentas que nós temos agora na nossa vida. Você não precisa de algo que está lá, que você ainda não tem. Ok, talvez em algum momento você vai precisar. Mas hoje, para você chegar no teu objetivo, para você realizar o que você quer realizar, você já tem todas as ferramentas na sua mão. Já está tudo ao seu redor. Basta você se abrir para isso e utilizar. Porque são essas ferramentas que você tem agora, no hoje, que vão te levar para esse próximo passo. Então, naquele caso, o que eu tinha eram aqueles áudios da Christine Day, trazendo as transmissões de energia. E eu fui fazendo, e aquilo foi me abrindo, aquilo foi abrindo uma série de coisas. Eu comecei até a conduzir grupos com aquela energia, mesmo não sendo terapeuta, eu sentia que eu precisava fazer aquilo. Isso foi me preenchendo. E fui levado dessa forma a participar do meu primeiro círculo de frequências de brilho. Mas não foi a formação para terapeuta, foi o Maná, que ele equivale ao nível 3 de frequências de brilho, mas que ele é aberto para qualquer pessoa, então você não precisa ser terapeuta e não tem esse intuito, mas é uma iniciação extremamente poderosa. Então fui para aquele Maná extremamente animado, era exatamente aquilo que eu estava buscando, que eu precisava na minha vida. E nunca vou esquecer quando eu sentei naquele círculo, quem já participou de trabalhos, quem ainda não participou, todos os trabalhos de frequências de brilho, existe uma estrutura geométrica e energética que é ancorada no salão para que os pleiadianos possam transmitir as iniciações para os estudantes. Então, quando você entra num espaço desse, é extremamente impactante, porque você sente que tem algo diferente ali. Ainda que você olhe e não tenha algo que você possa dizer que tem algo de diferente, né? Mas é impactante a energia que foi alinhada, que foi posta naquele salão para que os pleiadianos possam trabalhar, ela é impactante. Então eu entrei no círculo e sentei no meu lugar e chegou o momento da gente se apresentar.
Enquanto os colegas se apresentavam, eu comecei a ter uma sensação extremamente forte de que eu conhecia aquilo, não era estranho. Eu sempre tinha feito aquilo e eu ia fazer aquilo pro resto da minha vida. Quando eu tive essa sensação forte, imediatamente o meu ego entrou e... Como assim, cara? Você nem sabe o que é isso aqui? Enfim, fez aquele papel que o ego costuma ter de questionar as coisas. Mas a sensação era tão forte que era inegável que aquilo era uma verdade, que o meu coração estava revelando aquilo. Eu confesso que na época não dei muita bola, mas desde então, isso foi na época eu devia ter 20 para 21 anos, isso faz praticamente uns 10 anos já. Então, não dei muita bola na época, mas desde então veio sentando em muitos círculos, muitas iniciações de frequências de brilho, porque isso faz parte do meu caminho, isso traz realização para mim. Eu me desenvolvo através disso para que eu possa ocupar mais plenamente o meu lugar. Então, fiz esse maná e aquilo me transformou completamente. Através daquilo que eu vivi foi muito impactante. Eu tinha buscado muitas coisas no quesito de terapias energéticas, de trabalhos, e nada tinha sido tão impactante como aquilo. Então eu saí do trabalho, nessa época eu já estava atendendo pessoas enquanto terapeuta, meu trabalho mudou completamente e eu sabia que aquele era o meu caminho. E aí tinha o impulso de fazer a formação do nível básico, nível 1 de frequência de brilho, são 14 dias. Então eu não tinha a menor condições financeiras de tempo de fazer esse investimento, né? E hoje eu entendo que eu não estava pronto. Por isso eu não tinha as condições de me colocar naquela situação. Então é entender isso, que você tem tudo que você precisa em cada momento. E que no tempo certo as coisas se encaixam naturalmente. Eu demorei uns 3 anos para poder fazer o curso básico e posso dizer que eu sofri porque eu queria muito aquilo. Só eu sei o quanto eu queria. E eu sofria por não poder ter naquele momento. Então, quando eu cheguei para fazer o curso básico, eu estava até um pouco desacreditado dessas coisas, dos próprios pleiadianos, porque, poxa, se eu queria tanto aquilo, por que aquilo não estava acontecendo? E nessa época acabei indo fazer outras coisas paralelamente, comecei a fazer arquitetura, me formei em arquitetura, mas nesse momento foi o momento que eu estava pronto para chegar no curso. E eu cheguei meio assim, na verdade aconteceu algo muito interessante que eu preciso compartilhar aqui. Um dia antes de eu fazer o curso, eu saí com o carro da minha mãe, eu não tinha carro na época, e era o único carro que ela tinha para trabalhar, e eu saí à noite e roubaram. Eu saí do estabelecimento que eu estava e o carro não estava lá, roubaram o carro. Eu fiquei completamente devastado, perdi o chão, perdi a noção de tudo, não entendi por que aquilo estava acontecendo. A minha resposta imediatamente foi: não vou fazer o curso, vou ajudar a pagar um novo carro para minha mãe, enfim. Assumi a responsabilidade. Só que aquilo mexeu comigo, emoções, um monte de coisas vieram à tona por causa daquilo. No final das contas, a polícia achou o carro, eu consegui ir para o curso. Por que eu estou contando isso, né? O aprendizado, o que eu percebo depois de 10 anos oferecendo muitos workshops, muitos cursos, ajudando a organizar também muitos cursos. Então, sempre que a gente vai para uma jornada dessa, vamos colocar o nível básico, curso de frequências de brilho, muitas partes suas vão morrer e tem partes suas que não querem se transformar, elas querem continuar tudo igual, elas querem continuar do jeito que tá. E essas partes, elas vão criar obstáculos na tua vida para você não ir. E o motivo que eu tô falando isso é porque muita gente, quando isso acontece, e sempre acontece em todos os cursos, é cachorro que começa a ter piripaque, não sei, tudo acontece antes. Por quê? Porque você está na beira de um precipício, onde você vai dar um salto. Mas nesse salto você vai aprender a voar, você vai ganhar liberdade. Só que para isso muitas partes precisam morrer, e essas partes não querem morrer. Então, entenda que isso não é um sinal para você não ir. Pelo contrário, é um sinal que está tendo uma reorganização gigantesca na sua vida, do tamanho que você não imagina. Então, se em algum momento acontecer isso com você, lembre
lembre, não é um sinal para você não ir, mas é uma reorganização que está acontecendo já na sua vida. Porque quando você se inscreve, quando você paga, você já está entrando dentro daquele campo de energia e você já começa a se alinhar com as energias que você vai vivenciar durante a iniciação. Uau! E eu vou falando e eu vou transmitindo a energia das coisas que eu vivi. Então, saiba que vocês estão recebendo muita energia também conforme eu falo. Talvez você sinta calor, sinta a necessidade de respirar pela boca, como eu respirei agora. Que é a respiração consciente que nós utilizamos muito dentro desse sistema energético que é frequências de brilho, tá bom? Então, eu cheguei no nível 1, eu estava com 24 anos e aquilo foi muito impactante para mim. Tem uma iniciação muito forte que nós trabalhamos com ondas e essas ondas elas vêm para romper os bloqueios do nosso ego. Porque o ego não deixa a gente se render para o nosso eu superior, para a nossa luz, para quem a gente é. E essa iniciação é justamente voltada para acabar com essas restrições. E eu estava no meio dessas iniciações extremamente intensas. Em algum momento, eu comecei a acessar memórias do treinamento que eu havia feito lá nas Pleiades, antes de vir para a Terra, de fazer exatamente o que a gente estava fazendo. E aquilo foi tão impactante para mim, que eu simplesmente parei tudo que eu estava fazendo. Precisei de tempo para digerir aquilo. De tanta informação, de tanta verdade que estava contido. E o melhor ou o pior é que quanto maior a quantidade de luz, quanto maior é a verdade que você está acessando, que você está recebendo, mais isso vai desmontar a sua percepção de quem você é, ou quem você achava que você era, ou da realidade, daquilo que você imagina que seja verdade. Na época eu não entendi, mas aquilo já tinha a ver com o meu processo de virar professor. Vou comentar um pouco mais adiante sobre isso. Então aquilo foi extremamente impactante. Enfim, são 14 dias, a cada dia a gente era chacoalhado de cima para baixo e eu nunca vi nada parecido com o que a gente vivencia em quesito de transformação, de beleza, de amor. E aí eu estava no último dia da iniciação, tinha praticamente acabado o curso e a professora começou a contar a história do cachimbo dela. Então, dentro de frequência de brilho, o cachimbo ele sustenta uma energia muito importante e sagrada. A gente não fuma, não pita ele. Ele é uma consciência pura de luz que transmite informação. Ele transmite a energia do cachimbo pleiadiano. E conforme ela foi contando a história, começou a abrir telas para mim, véus foram sendo removidos. E eu me dei conta o quanto eu estava apegado à minha vida, à minha velha vida, o quanto eu queria retornar para ser quem eu era antes. Só que eu já não era mais aquilo. E nisso os pleiadianos se apresentaram e me mostraram que estava tudo bem, não existia julgamento. Se eu escolhesse voltar para minha casa, para minha vida e continuar sendo a mesma pessoa. Mas que também existia um outro caminho, e esse outro caminho era justamente o caminho para ser professor. E nisso eu percebi o quanto eu vinha me enganando, eu vinha me escondendo, eu vinha evitando viver o caminho que eu vim viver. E era óbvio que as coisas não iam funcionar a partir desse lugar. Então, a sensação foi de cair do cavalo, porque eu estava me enganando e eu descobri que eu estava me enganando. Mas foi muito impactante e foi difícil. Levei muito tempo, muitos anos até eu integrar isso, até eu digerir toda a verdade, toda a luz que isso trouxe para a minha vida, para os meus sistemas. E utilizando uma respiração consciente, permitindo que todas essas energias sejam absorvidas pelas células de vocês também. Então eu segui a minha vida. Achei que só ia fazer o nível 1 porque eram muitos dias, era um investimento grande, nem estava vivendo aquilo, mas voltei do curso extremamente alinhado com a minha luz e comecei a buscar
comecei a oferecer mais trabalhos, trabalhava com Temascal, Tenda do Suor, atendimentos, comecei a dar vivências e segui fazendo nível 2. Nível 2 foi extremamente impactante também, entrei mais uma vez em contato com uma parte de mim que queria desistir da jornada, que tinha medo de fazer aquilo que eu tinha vindo fazer aqui na Terra. E mais uma vez os pleiadianos estavam lá com amor incondicional, sustentando o espaço para mim. E eu podia escolher, sabe? Não tinha certo ou errado. Eles mostram a verdade. E é o seu livre-arbítrio escolher. O que é que você vai fazer com aquela verdade que está sendo lhe mostrada, né? Tem consequências você escolher um caminho ou outro? Tem. Todos os caminhos têm consequências. Mas aquele amor incondicional que eles sustentaram para mim enquanto eu via o quanto eu queria desistir, eu disse para mim mesmo que não ia dar, eu ia ter que voltar em outra vida para fazer o que eu tinha vindo fazer. Eu assumi aquilo para mim. E quando eu assumi aquilo e senti aquele amor incondicional dos pleiadianos ao meu redor, algo em mim, uma força em mim brotou para eu poder ir além daquilo. Isso criou uma transformação sem tamanho na minha vida. Primeiro porque eu aceitei aquela parte humana minha que tinha muito medo. E segundo porque aquele amor tremendo, aquele amor incondicional que as energias pleiadianas trazem, sabendo que eu não era obrigado a escolher uma coisa ou outra, aquilo também abriu o meu coração de uma forma tão sutil, tão amorosa. E essa sensação de poder escolher, eu tenho escolha, né, transformou completamente a minha vida. Então, um pouco depois do nível 2, segui um monte de coisa acontecendo, estou tentando resumir um pouco aqui para não ficar muito comprido, mas tentar trazer as pérolas, né, de algumas coisas que eu vivi que podem ser importantes para vocês. E aí ia ter uma iniciação de professores de Maná, aquele curso que foi o primeiro curso que eu sentei de frequências de brilho e tive todas aquelas experiências. E algo no meu coração pulsou, eu quero fazer isso. Tinha um sonho de ser isso, de fazer aquilo. E aí de novo entra a mente do ego. Ah, é muito caro, é muitos dias, não sei o quê. Entenda, sim, tem um investimento financeiro. Mas a maior resistência é a mudança que eu vou vivenciar naquilo. Então eu coloco a culpa fora. Ah, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não posso deixar o meu cachorro, eu não posso deixar minha namorada, eu não posso deixar não sei quem. Então eu projeto fora porque eu não quero assumir a responsabilidade do meu caminho, né? E o dinheiro é o instrumento que a gente mais usa para fazer isso. Falar que não tem dinheiro, né? Falar que não dá. Mas quando as coisas elas estão alinhadas com você, você faz o movimento. E o fluxo de abundância, o fluxo das coisas se realinha, se reorganiza. Basta você dizer sim. Então eu estava resistente para fazer esse curso e eu fui tocar numa cerimônia xamânica, tambor cerimonial, e nesse processo de tocar eu tive uma plena certeza de que aquele era o meu próximo passo, que não tinha outra coisa para eu fazer. E esse é um ótimo ensinamento pleiadiano porque a única coisa que a gente tem é o próximo passo, não existe mais nada. Mais nada. Ah, mas eu não sei o que vai acontecer quando eu fizer esse curso, como que eu vou pagar, como é que as coisas vão se organizar. Você não precisa saber. Você só precisa dizer o sim. Sim, eu vou dar esse passo. E aí eu dou o passo. E as coisas se reorganizam. A sua vida se reorganiza. O universo se reorganiza. Então, eu fui lá e fiz a iniciação e foi extremamente potente, poderosa. Foi nessa iniciação que eu entrei em contato com o meu aspecto pleiadiano e houve uma fusão, houve uma cura enorme do meu aspecto humano, quando eu pude entrar em contato com o meu aspecto pleiadiano. E ali houve uma fusão muito poderosa. E nos primeiros dias eu lembro que a Alissa, companheira de Christine Day, estava conduzindo o trabalho e muitas vezes ela falava comigo que it's time, Lucas. Significa que era hora, que era hora. E a minha mente do ego ela não entendia o que ela tá falando isso, não faço ideia o que ela estava querendo dizer. Só que tinha algo no meu coração tão forte, pulsando e reconhecendo as verdades daquela palavra. E era um misto de excitamento, assim, com alegria e com medo. Então isso é uma coisa importante. Em frequências de brilho, as coisas não passam pela mente do ego.
É o seu coração quem lidera o caminho e é um treinamento para que você viva a sua vida a partir do seu coração. Porque nós temos uma quantidade enorme de crenças, de programações, de estruturas que você usa para sobreviver e que você nem tem consciência muitas vezes. Às vezes você tem, mas você não consegue ir além daquela estrutura. E quanto mais você se alinha com o seu coração, mais essas estruturas de sobrevivência elas podem desmontar, elas podem cair por terra. Então o coração ele é sempre o ponto central para onde você leva a sua atenção quando você vai escolher um caminho, quando você não sabe o que fazer. E veja que muitas das vezes quando o seu coração está te pedindo algo, a sua mente vai vir com muitas histórias. Muitas, todas as histórias, e ela é a melhor advogada que existe no mundo. E você está viciado em acreditar nesse advogado que é a sua mente. Mas ele não é mau. Ele apenas não serve para tomar decisões na tua vida. Então sempre venha para o teu coração para você tomar decisões. Escute o seu coração, porque é o coração que reconhece a verdade. É o coração que reconhece o caminho a ser seguido, o próximo passo, o sim. O sim sempre vem do coração. A mente ela começa a questionar, ela começa a duvidar. E é o papel dela, tá tudo bem, isso não é errado, isso é útil em muitos momentos. Então, essa iniciação para professor ela foi uma realização muito grande daquele menino que lá com 20 anos começou a fazer essas coisas e sentia que existia um lugar para ele no mundo. Nunca antes eu havia sentido que tinha um lugar para mim no mundo. E foi na primeira vez que eu sentei num círculo de frequências de brilho que eu simplesmente respirei e soltei porque eu me sentia seguro para ser quem eu era, porque tinha um lugar para mim. E ninguém podia tomar esse lugar. Então esse é um belo ensinamento também pleiadiano que ninguém me falou, eu vivi isso, eu senti isso. Você tem um lugar no mundo, você tem um lugar no universo e absolutamente ninguém pode tomar esse lugar de você. Porque é como uma chave que entra numa fechadura. Ninguém tem a chave da fechadura, que é o seu lugar. Seja no mundo, seja no universo, seja na sua família, seja no seu trabalho. Então isso é poderoso, você tem poder. Chega de se contar histórias que você, não tem poder, não sei o quê. Isso é o que a mente faz, mas o seu coração sabe. E ele pulsa essa verdade, esse amor que você é. Então confie nele, ele sabe o caminho. E a partir disso, dessa iniciação profunda dos professores de Maná, dei minha primeira turma, conduzi um grupo, conduzi o segundo grupo, foi extremamente impactante, um grupo enorme, muito desafiador. E nisso eu fui me fundindo mais com aquele meu aspecto pleiadiano. E eu fui lembrando da experiência que eu tive lá quando eu fiz o curso, que eu tinha um caminho como professor. Mas aquilo era tão absurdo na época, era tão... era demais para mim, né? Então eu precisei de um tempo e no momento certo, no momento preciso, aquilo se abriu de novo. E sim, com muito medo, eu fui falando sim, né? Eu fui dando o próximo passo, com medo. E isso é algo importante, você não precisa ter a coragem para dar os 10 próximos passos, saber os 10 próximos passos. Você precisa simplesmente dar o próximo passo. Isso é o suficiente, isso basta para você criar a sua vida. E aí cheguei, fui fazer uma assistência com a Silvia, do curso básico, o qual eu tinha esse impulso para ser professor, e a minha mente ficou contando um monte de histórias enquanto eu estava fazendo aquilo. Isso não é para mim, não tem nada a ver com você, várias histórias que a mente adora de contar. Por quê? Porque ela sabe que ela ia perder o controle se eu seguisse por aquele caminho. Ela sabe que eu ia me transformar e que ela ia ter que se transformar também. E ela não queria isso, ela queria continuar fazendo tudo igual. Então, essas dúvidas e tal, e em algum momento a professora sentiu que eu podia trabalhar com os alunos também. E quando eu comecei a trabalhar com os alunos, eu senti uma quantidade, uma qualidade gigantesca de amor. E eu me dei conta que não era os pleiadianos, alguém, o trabalho, aquilo era eu.
E quando eu me dei conta que era aquilo, era eu, que quando eu estava fazendo aquilo, eu era aquilo, aquele amor enorme. Aquilo mexeu comigo e eu vi que não tinha motivo nenhum para eu achar que aquilo não era para mim, que era sim, e que aquilo era quem eu era, aquilo era parte do meu caminho. Então eu reconheci essa verdade e comecei mais intensamente o meu caminho de iniciação para professor, que não é pouca coisa, precisa soltar muita coisa, e foi justamente isso que os pleiadianos me trouxeram. Acho que eu estava indo para minha segunda ou terceira assistência, onde eu era treinado para sustentar essas energias. E a imagem que eles me deram foi a seguinte: imagina um redemoinho enorme. E eles me mostraram que eu estava bem na periferia daquele redemoinho. E que bem no centro do redemoinho, né, dessa espiral, havia um ponto central, um núcleo de luz. E a única coisa que eles me falaram foi: você vai precisar soltar tudo. Isso foi o processo de se tornar professor. Soltar tudo. Permitir ser conduzido por aquela espiral, por aquele fluxo de energia, até eu ser conduzido àquele ponto central. E o que isso trouxe para mim? Trouxe que eu estava na periferia de mim mesmo. Aquilo era eu também, mas eu estava na periferia, eu estava afastado do meu núcleo, do meu centro, da minha verdade. E que eu precisava soltar, porque assim eu podia ser conduzido de volta àquele ponto central. Então, essa foi uma experiência muito importante para mim, porque eu soube que eu podia confiar. E isso é algo muito importante. E não é confiar em alguém, é confiar em você, no seu coração. Confiar nesse impulso, nesse fluxo que está querendo te conduzir na sua vida. Todo mundo tem um caminho de vida, tem um caminho dentro do coração. O coração é o caminho. E muitas vezes nós não deixamos que ele nos conduza. Nós não confiamos que ele nos conduza na jornada. Então, essa foi uma excelente metáfora para aquilo que eu estava vivendo, e eu nunca esqueço de tão impactante que isso foi. Então, ao longo dessa jornada para ser professor, muitas experiências. Para quem ainda nunca fez, né? O professor transmite, na verdade os pleiadianos transmitem através do professor energias específicas de iniciação para aquela pessoa, né? São uma quantidade enorme de energias e precisa estar pronto, o veículo físico do professor precisa estar pronto para ter a capacidade energética de transmitir aquilo, senão não funciona. Então, dentro da minha iniciação aconteceram coisas muito interessantes, onde eles iam me mostrando como, na verdade, o aprendizado não era o que eles estavam me falando, mas era a minha consciência percebendo o que estava acontecendo nas iniciações, com as pessoas. E percebendo, estando totalmente presente, eu podia aprender o que eu precisava aprender. Isso significa que a vida, ela vai te trazer os ensinamentos. Isso não é só numa iniciação, isso é na vida. Aquilo que está acontecendo exatamente nesse momento da sua vida é o ensinamento que você precisa nesse momento. É a energia que você precisa nesse momento para você se transformar, para você dar o próximo passo. E quando eu me dei conta disso, foi muito rápido o meu processo para ter a capacidade de começar a transmitir. Eu me fundi muito rápido com a energia e com os pleiadianos a partir dessa percepção. E isso é uma joia para a nossa vida. A gente tem esse vício de achar que é vítima, de achar que não escolheu, de achar que não tem nada a ver com o que está acontecendo na tua frente, mas você criou. Talvez você criou inconsciente, mas você criou. E todo o processo, conforme você vai conectando com o teu coração, vai abrindo o seu coração, é você começar a criar cada vez mais consciente a partir do seu coração, que tem a verdade de quem você é, a verdade da sua missão, a verdade do que você veio fazer aqui. E não deixar que a mente te impeça de fazer isso.
Porque ela é uma ferramenta de execução, de trabalho no mundo. Só isso. Ela é uma organizadora. Quem manda, o chefe, é o seu coração. E é ele que vai te conduzir para onde você precisa ir. Permita-se ser guiado, conduzido, conduzida. Essa é a aventura da vida. Respirando e soltando. Então, tentei sintetizar o máximo possível as coisas que foram muito importantes na minha vida. Se fosse contar tudo, ia precisar de uns 10 dias aqui e ter que escrever um livro. Mas o que eu queria mesmo era trazer essas pérolas, esses ensinamentos através da verdade, do que eu vivi. Eu não li isso num livro, ninguém me falou isso. Eu vivi nas minhas células. As minhas células, elas adquiriram essa sabedoria. A minha consciência trouxe isso para a minha vida. E frequência de brilho é sobre isso. Não é sobre uma teoria, não é sobre uma viagem astral, não sei o que. É sobre você ter a experiência, ancorar isso nas tuas células. É isso que traz transformação. O teu corpo físico precisa se transformar para você sustentar mais da sua luz. E para sustentar mais da sua luz, você vai precisar trabalhar com a sua sombra, com os seus programas de sobrevivência que estão te impedindo você de viver o teu máximo potencial. Então, frequência de brilho para mim foi esse caminho de uma enorme transformação gigantesca, sem limite. Eu posso dizer que eu nem sei exatamente. Parece que eu pisquei o olho, disse sim e eu fui levado. Eu fui levado e eu permiti morrer muitas vezes. E eu ainda permito. E cada vez parece que é mais intenso, é mais profundo. E existe graça nisso, existe satisfação porque eu estou descobrindo mais de quem eu sou. Isso traz significado. É para isso que você veio para a Terra. Você veio para a Terra para expressar quem você é. Mas como é que você vai expressar se você nem sabe quem você é? Ou você acha que sabe, mas isso não está presente, disponível nas suas células. Então, é preciso despertar isso, é preciso trazer isso. E todo o trabalho, abrindo os portais, as iniciações que são extremamente únicas. Cada pessoa vai viver uma iniciação muito única, embora tenha um protocolo. Porque ela está sendo iniciada na própria energia dela, que vibra em dimensões muito mais elevadas. Isso está chegando para o corpo, está chegando para a consciência. E não tem como a realidade dela permanecer a mesma. Porque a sua vida fora, ela é um reflexo do que você carrega dentro, de quem você é nesse momento. E sim, leva um tempo para que aconteçam os reajustes, para que aconteçam as mudanças. E vocês podem confiar, podem simplesmente soltar que não existe um erro na jornada. Existe aquilo que é. E você pode se abrir para o que quer que seja. Você pode gostar, pode não gostar, tá tudo certo. Não tem que gostar ou não gostar. Mas é aquilo que está acontecendo, que está trazendo um presente para você nesse momento da sua vida. Então, vamos tomando uma respiração e vamos integrando um pouco disso nas células. Talvez a gente possa trazer as mãos no coração, fechar os olhos um pouco e usar essa respiração consciente, permitindo a integração de toda a energia aqui. A respiração consciente, você inspira e expira pela boca, dessa forma. E esse som te ajuda a soltar. Porque quando você solta, você pode ser conduzido pelo fluxo sagrado do teu coração. Respira e solta. Isso. E perceba como, de alguma forma, há uma estabilização da energia. Perceba a quantidade enorme de energia que nós movemos aqui nessa conversa, conforme eu abri meu coração e transmiti para vocês
aprendizados importantes que eu tive, que aconteceram comigo nessa jornada para me tornar terapeuta, para me tornar professor. E é uma jornada que continua. Eu continuo em busca daquilo que traz significado para mim. Então essa é uma jornada maravilhosa, eu nunca encontrei nada semelhante a isso. E cada vez que eu sento num círculo, no nível 1, que eu já sentei inúmeras vezes para eu me tornar professor, sempre é completamente diferente. E sempre existem muitos níveis ainda que eu não vivenciei daquilo. Então fica aqui o convite para vocês virem experienciar essa energia. E lembra, tá bom, se você não consegue fazer o curso básico agora, tem um livro, tem grupos grátis, mas dê o próximo passo. Leve a sua consciência em direção ao que você precisa agora, ok? E nesse próximo dia 15 agora de fevereiro, também quero fazer o convite que eu vou estar falando mais sobre as energias do curso básico e também vou abrir as energias para vocês experienciarem, sentirem como é um pouco, né, uma gota, uma faísca dessas energias, mas que ainda são muito poderosas. Então, se você tem interesse, se você quer participar, quer estar com a gente, no link da bio de Frequências de Brilho, tem um link para você entrar no grupo e participar. E eu espero ver você lá, ok? Então, muito obrigado para aqueles que estavam assistindo, para aqueles que vão assistir ainda. Foi uma alegria enorme poder compartilhar o meu coração com vocês.